Olá, seguimos com o parágrafo 13 do Organon. Aqui, como mostramos na foto, é uma edição brasileira do Grupo de Estudos Homeopáticos de São Paulo, Beno Amir, possível de ser adquirida, que a gente está utilizando como guia para as nossas reflexões. Seguimos hoje, então, com aquele raciocínio da força vital e da doença, da moléstia, e como isso vai interferir no nosso pensamento e forçosamente vai dar um conflito, porque nós temos um pensamento predominantemente materialista que vai dificultar e muito, né, o reconhecimento dessa descoberta magnífica de Hahnemann, né, da doença enquanto alteração mórbida da força vital. Meu nome é Walter Soen Canoas, eu sou cofundador do Instituto Verde de Homeopatia e Desenvolvimento Humano e venho, através dessas reflexões, trazer então uma discussão, um estudo, para que a gente possa aprofundar nos conceitos da homeopatia, ao mesmo tempo servindo como um guia para quem está se iniciando ou para quem está querendo entender mais, está no seu tratamento querendo entender mais, e para aqueles que também querem fazer uma crítica e um avanço da medicina como um todo, mesmo não se tornando homeopatas. Então vamos seguir aqui com a leitura do parágrafo 13 e vamos tecendo nossos comentários. Então Hahnemann coloca, por isso a doença, então ele vem falando da doença enquanto força vital morbidamente afetada, que é o que vai produzir realmente as moléstias, né? Então aqui ele já está colocando para a gente alguns conceitos muito importantes e fazendo uma crítica, ó, que não constitui objeto da cirurgia. Como isso? Porque doença enquanto força vital afetada morbidamente, ou seja, uma alteração vital, ela não é passível de ser atingida e modificada pelo bisturi. Ou seja, o que, que o bisturi vai fazer? Vai remover algo do organismo, certo? Que seria já sua reação, ou seja, algo da moléstia. Então, a definição da moléstia, né, deixada aqui pelo patologista brasileiro Walter Edgar Maffei, é um conjunto de alteração funcional e anatômica decorrente da ação de uma noxa qualquer, ou seja, a alteração é qualquer, contra a qual o organismo reage. Então, essa reação contrária, aí está o que provoca a alteração da força vital, ou seja, faz com que a força vital seja afetada morbidamente, produzindo na sua reação, através dos mecanismos de defesa do organismo, alterações funcionais e anatômicas. Então, antes disso, existe um processo de doença, que é a alteração mórbida vital, dentro da qual, através da reação funcional e anatômica, né? A noxa aí, no caso, sendo qualquer. Então, noxa é qualquer coisa que pode alterar a saúde humana, né? Então, vai desde intoxicação, micro-organismos, até um susto, qualquer coisa que possa afetar a gente dinamicamente. Então, aí há uma separação que normalmente não é levada em conta pelo alopata, que está fazendo no seu pensamento enraizado um materialismo da doença, algo que tem que ser concreto. Então, para o homeopata, antes de aparecer esse conjunto de alterações anatômicas e funcionais, já há uma doença dentro do organismo, pegando o organismo todo. Então, não tem como a doença se esconder num cantinho. Então, ele vai continuar aqui, ó, sendo considerada pelos allopatas como algo separado do todo vivo, do organismo e sua força vital animadora, e oculta em seu interior como se fosse algo de natureza tão sutil, e isso é um absurdo, o que se chamava matéria peccans. E na época do Hahnemann era muito intensa esse raciocínio, porque é, a matéria peccans era algo que estava a mais do organismo,
que precisava ser removido, por exemplo, excesso de sangue, excesso de água, excesso de fleugma, excesso de bile. Então você fazia mecanismos de purgação ou sangrias, né? E é um pensamento que já está ultrapassado na medicina, mas que funciona ainda subrepticiamente de uma forma não muito expressa claramente, através hoje da gente procurar essa matéria pecans nos micro-organismos, por exemplo. Então, nos vírus, bactérias e fungos que teriam que ser removidos do interior do corpo, onde eles estariam ocasionando a moléstia, né? Então, somente imaginado por mentes materialistas, o Hahnemann fala, porque a gente precisa ter um inimigo, precisa ter algo concreto contra o qual lutar. E esse conceito da doença como alteração da força vital nos obriga a pensar de forma vital. Então, durante milênios, tem dado ao sistema de medicina predominante todos aqueles impulsos perniciosos que a tornaram uma arte não curativa, verdadeiramente nociva. Porque se a gente simplesmente atuar, como ele citou ali em cima, com a cirurgia, por exemplo, retirando o tumor, por exemplo, né? Então tem um câncer, eu retiro o tumor, o indivíduo não está curado, porque ele tem uma doença, uma alteração vital, mórbida, crônica, que também precisa ser modificada. A pura extração do tumor, por exemplo, pode ser muito necessária, por exemplo, se o tumor está obstruindo, ou se o tumor, devido à sua localização, é muito importante e vai ser incompatível. É necessária uma limpeza, mas não há cura. O que há é a remoção da moléstia, mas não a cura total da doença. Então, é um método paliativo muito importante, né? Porque a gente sabe que tudo aquilo que for mecânico vai ser objeto da cirurgia, mas que não está eliminando a doença. Então, o absurdo que o Hahnemann coloca é separar a doença do organismo como algo que se esconde no seu interior. O que ele fala lá no início, nós já falamos sobre isso, que quando aflora a moléstia, todo o organismo já está tomado pela doença. Então, isso faz com que homeopatas e alopatas raciocinem de forma diferente sobre a mesma matéria. É aí que entra essa crítica quanto à mentalidade materialista. Então, a medicina vai se tornando algo mecânico, algo passível, como se a gente fosse um robô que vamos trocar as peças, como a gente troca as peças de um carro que está avariado, né? E esse pensamento é muito nocivo porque ele não está levando em conta a alteração total do organismo que ocorre através da doença. Então essa matéria peccans, que é um termo do latim, que seria uma causa material como princípio mórbido, ela é um erro corriqueiro do pensamento médico tão difundido, tão enraizado, arraigado no nosso pensamento, que a gente acha muitas vezes natural. E a gente busca com um fervor a causa ocasional como algo externo ao organismo e não como essa reação, esse poder de reação do corpo, do organismo, contra a alteração vital mórbida, tentando trazer, então, através dos mecanismos de autorregulação, né, o estado de recuperação do estado de saúde. Então, essa reflexão do Hahnemann fica aqui para a gente fazer uma crítica aos excessos, por exemplo, que hoje acontecem em relação
a cirurgia, o uso da cirurgia, e mesmo a cirurgia sendo necessária, a necessidade de tratarmos então essa alteração da força vital. Então, um abraço e esperamos continuar colaborando aí com o pensamento homeopático.